Olá, pessoal! Iniciamos ontem a nossa leitura do livro de Provérbios, a nossa jornada de 31 dias. E hoje nós vamos para o capítulo 2. Antes, eu gostaria de comentar com vocês assim: vocês procurem sempre ler ou até ouvir o primeiro capítulo do dia. Eu sempre vou fazer, todos os dias, em todos os capítulos, um comentário e em seguida eu deixo gravado para vocês um áudio com o capítulo do dia. Às vezes você está sem condições de estar ali abrindo uma Bíblia, tá? E você pode estar ouvindo e meditando, tá certo? Mas primeiro faça a sua leitura, tenha o seu momento primeiro, para que você comece a ouvir a voz do Espírito Santo e entender aquilo que se aplica para você, o que você entende como a voz do Espírito Santo ministrando no seu coração. Aí depois você veja os comentários, ok? Isso é só para acrescentar, para enriquecer o nosso desafio, tá? Então, você vai continuar comigo? Eu espero que todos que estejam vendo esse vídeo permaneçam, porque eu tenho certeza que vocês encontrarão muitos princípios para nortear a sua vida. E eu peço também para vocês que isso nos ajuda muito. Dê aquele joinha lá se você gostou e compartilhe com mais pessoas, porque você fazendo isso, você também está sendo um agente de mudança na vida das pessoas. Então faça isso comigo, tá certo? Então vamos lá. Hoje o capítulo 2 fala sobre a excelência da sabedoria. E o que nós podemos aprender com este capítulo? Eu vou comentar alguns versículos, tá? Então, Deus, ele deseja compartilhar a sabedoria com todos os seus filhos. Procure, então, em cada versículo, como se procura tesouro escondido. A palavra já diz, ele está escondido. Então, ore para que Deus se revele a você e comece a entender a palavra. Busque mesmo tesouros escondidos. E isso já diz que precisa de esforços. Não é fácil. Você tem que ter tempo, gastar tempo com isso. O preço já foi pago, mas precisa de um esforço. E o verdadeiro discípulo é quem ouve e obedece. Muitas vezes exige investimento de tempo, de energia para aplicar o que aprendeu e também até de financeiro, na aquisição de livros, de material para que complemente aquilo que você está estudando. Eu gostei de duas frases que eu vou deixar para vocês, que eu ouvi esses dias e eu acho muito tremendo, muito forte. Então, não existe conquista sem esforço. Não existe mudança sem movimento. E a outra é: para cada promessa contida na Bíblia, existe um princípio a ser cumprido para que se destrave a promessa. Olha que forte. Então, vamos lá. Você se lembra do que eu expliquei no capítulo 1 sobre princípio? Então, depende do nosso esforço em obedecer a palavra, e isso depende de nós, através de conhecermos e aplicarmos em nossa vida. Mas é muito importante a lição que já começaremos a aprender. Então, procure ser disciplinado. Reserve um tempo todos os dias para leitura e meditação. Você até pode me falar: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu já faço tantas coisas. Mas preste atenção: aquilo que consideramos importante na nossa vida, nós priorizamos. Então, já fica aí essa dica para você. Então, como eu falei agora há pouco, o preço já está sendo pago. Até quando você decide não fazer, isso também tem um preço. A indecisão, deixar de agir, desobedecer e obedecer são sementes. E você irá colher, dependendo daquilo que você plantar hoje. Então, como a gente pode ter uma mudança nessa situação? Decidir plantar sementes, a semente da obediência e vencer. Porque se você observar, ali tem várias palavras assim, ser.
se acontecer, se... Então, isso é condicional. Então, se você obedecer, se você aceitar e guardar a palavra, se você ouvir a sabedoria e controlar os seus desejos, se você orar por entendimento e pagar o preço da sabedoria, então percebe que existe um esforço da nossa parte também? E aí, o que nós vamos ganhar com isso? Mais intimidade com Deus, se relacionar com Deus, amando e tendo este relacionamento com Ele. A verdadeira sabedoria, nós já vimos que é temer ao Senhor. É o Senhor quem nos dá a sabedoria, que Ele reserva apenas aos retos, e é Ele mesmo quem nos preserva no caminho de retidão. Tudo isso que eu mencionei está no capítulo de hoje, no capítulo 2. Você consegue perceber como que tudo aponta para o Senhor? Que está nele e em nada, nada em nós mesmos. Ele é o objetivo, ele é a fonte e ele é o caminho. E o que compete a nós, então? Segundo o provérbio, podemos resumir da seguinte forma: clamar pela sabedoria, que é conhecer ao Senhor, está lá no versículo 3, e ter isso como prioridade em nossas vidas, está no versículo 4. E ao fazermos isso, a resposta está no verso 9, que diz assim: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Uau! E agora eu deixo uma pergunta para você. Na sua leitura e meditação, quais ações que Deus mostrou hoje para que você comece a transformação? Se de repente você falar, eu li, eu não entendi nada, Deus não falou nada, não ouvi nada que o Espírito Santo possa ter me falado, então eu sugiro que você ore e peça ao Espírito Santo para que ele mostre qual área que você precisa tomar uma atitude. Amém? E eu gostaria de aproveitar e mostrar 2 livros para vocês. O primeiro é este aqui, ó, tá? Para acrescentar, enriquecer, para você que gosta de ler, O Temor do Senhor. Eu muitas vezes, quando eu estou lendo algum livro e fala sobre o temor do Senhor, eu imediatamente lembro desse livro. E muitas vezes eu paro aquela leitura e venho reler esse livro aqui. É tremendo. Aqui diz: o temor do Senhor, o segredo para conhecer Deus na sua intimidade. Ele prepara o seu coração para receber respostas, promete proteção divina, dá clareza e direção, gera riquezas, honra e vida. E um outro, para você que percebe que existe uma barreira, uma dificuldade, que você começa e não consegue terminar, ou que você tem uma certa indecisão, que você não consegue avançar. Eu indico para você esse aqui, ó. Paredes do Meu Coração. Esse daqui você compra do Dr. Bruce Thompson e Barbara Thompson. Ele é da Jocum, tá? Jocum Editora. Esse eu ganhei, mas você pode, através do Ministério da Jocum, você pode adquirir. Esse é um dos livros mais sérios e mais profundos na área de cura. Então, se você entende que você está precisando de cura em alguma área da sua vida, tem a oportunidade de ler esse livro, ok? E agora, eu quero agradecer você por mais esses dias você estar comigo. E agora, amanhã, nós continuamos. Então, até o próximo capítulo. Livro de Provérbios, capítulo 2. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares,
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus maus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra,